Olá, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Tenho cabelo preto, pele parda. Meu cabelo está na altura do ombro. Estou com uma blusa azul e ao fundo um quadro com flores. Vamos para o nosso momento de aprendizado. Olá, pessoal! Logo de cara, vamos à opinião pronta. A gente consome muita coisa pronta, por falta de tempo ou preguiça. O que é consumir? Opinião pronta. Reflita sobre a opinião. O que é que vocês acham? Onde é que consumimos a opinião pronta? É bom a opinião pronta ou formar a nossa própria opinião? Ou mudá-la conforme as nossas leituras, os nossos avanços em pesquisas em determinados assuntos. O que é que você acha? Bom, para apresentar uma opinião diferente, do que precisamos? Precisamos que você analise o objeto a ser opinado, no caso, um tema, um assunto, um acontecimento, uma situação, um problema. Pesquise e, por fim, posicione-se contra ou a favor, argumentando o que você pensa, porque o seu ponto de vista, certo? Isso é posicionar-se. Isso é o que orientamos. Bom, aí você tem um grupo que tem opinião contra determinado assunto, outro grupo que tem opinião a favor. Somando essas duas, você tem como alvo um problema, um fato ou um tema. Vejamos, você tem um fato, tema ou problema, e em torno deles giram opiniões contra e opiniões a favor. E isso respeitando o direito de cada um de posicionar-se conforme a sua bagagem, o seu contexto, a sua história de vida, a sua leitura, a sua experiência. Então, cada um projeta-se contra ou a favor em relação ao fato, tema ou problema, conforme o que viveu, o que viu ou o que leu. Sugiro que coloquemos todo e qualquer problema, situação, tema ou fato em uma balança. Na balança você tem o concordar e você tem o discordar, dentro da elegância, da educação e da leveza, porque discordar com desrespeito não é algo que mereça aplausos, tá? Eu tenho para vocês aqui o texto 1. Como praticar ócio criativo nos dias de hoje, segundo Domenico De Masi. Aí nós temos a leitura e análise para identificar a opinião, certo? Como praticar o ócio criativo nos dias de hoje, segundo Domenico De Masi? Domenico De Masi, sociólogo italiano, explica que 70% dos trabalhadores poderiam praticar o ócio criativo. Se o seu trabalho é rentável e pode ser conciliado com estudo e lazer, você pratica ócio criativo. O conceito foi definido há mais de 2 décadas pelo sociólogo italiano Domenico De Masi no fim do século XX, mas ainda é confundido com falta do que fazer. Não entendo que ócio criativo seja o ato de não fazer nada. Não o vejo como preguiça. O ócio criativo é a plenitude do indivíduo integral, na qual se pode conciliar 3 coisas em nossas atividades: o trabalho, com o qual criamos a riqueza, o estudo, com o qual criamos o aprendizado e adquirimos o conhecimento, e o lazer, com o qual criamos a alegria e com o qual criamos o bem-estar, explicou o sociólogo em conversa com a equipe da Eleva Educação, que organiza um congresso gratuito, dias 28 e 29 de maio, sobre emoções com mais de 20 estudiosos, dentre eles Domenico. E vejamos aqui, qual é o tema? Ócio criativo. Opinião. O ócio criativo é a plenitude do indivíduo integral. Dizer que não entendo que o ócio criativo seja o ato de não fazer nada
Aqui seria uma opinião de outras pessoas. Não vejo como preguiça. Também ele está se reportando ao que é dito popularmente pelas pessoas que não estudaram a temática, por exemplo. Mas a opinião dele é o que importa para a gente. O ócio criativo é a plenitude do indivíduo integral, certo? Na qual se pode conciliar 3 coisas em nossas atividades. Então, é a opinião dele. Você conseguiu identificar isso aí como uma opinião? Porque para outras pessoas o ócio criativo seria a preguiça, seria o ato de não fazer nada. Mas o autor, o italiano, apresenta desta forma a opinião dele. Texto 2. A preguiça. Também para leitura e análise para identificar a opinião. Bora lá. Preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. E qual é o tema? A preguiça. E onde encontramos a opinião? Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Porque outra pessoa poderia dizer: a preguiça é a mãe dos vícios. Bom, mas eu não tenho que obedecê-la, respeitá-la, eu vou vencer a preguiça. Seria um ponto de vista de outra pessoa, uma opinião de outra pessoa. Do personagem do quadrinho, ele precisa respeitar e cedeu ao estado preguiça. Entendeu? Vamos aqui. A importância do ócio. Também para leitura e análise, para identificar a opinião. A importância do ócio. Publicado em Sociedade por Mateus Arcaro. O trabalho dignifica o homem, afirmou Benjamin Franklin. Será mesmo? No senso comum circula um ditado: o ócio é o pai de todos os vícios. Talvez, ao longo dos séculos, por questões de conveniência, o ócio e falta do que fazer tenham se aproximado. Mas, se voltarmos à Grécia Antiga, veremos que o ócio era vislumbrado como elemento fundamental à produção das artes e do pensamento filosófico. Contemporaneamente, alguns pensadores tentam retomar essa noção grega. 2 deles, Bertrand Russell, em 1935, publicou o fabuloso ensaio Elogio ao Ócio, no qual assevera que é preciso saltar do senso comum para enfrentar a sociedade industrial. Apenas assim seremos capazes de produzir algo verdadeiramente valioso. O sociólogo italiano Domenico De Masi criou o conceito de ócio criativo. Para ele, longe de ser negativo, o ócio é fundamental à criatividade. Quarto texto, preguiça é doença. Preguiça é doença? Não há definições médicas ou psiquiátricas que classifiquem a preguiça como patologia. Os momentos de ócio são muito indicados para a manutenção da saúde mental. É importante ressaltar, todavia, que a preguiça é sintoma de algumas patologias, como a narcolepsia, que é o excesso de sonolência, a depressão, cujos sintomas incluem passividade e falta de motivação, ou ainda síndromes ligadas ao cansaço, como a síndrome da fadiga crônica. Nesse sentido, é importante estar atento à relação que é estabelecida com a preguiça. Resumindo e respondendo, nem todo preguiçoso está doente, mas algumas pessoas, quando doentes, apresentam preguiça entre seus sintomas. Assim como a preguiça pode ser um sintoma de que algo está errado com o organismo, outra dimensão de importante compreensão é a da preguiça como causa. Algumas doenças podem ser decorrentes da falta de motivação, que tem como consequência o sedentarismo. Essa imobilidade pode estar na causa de condições como obesidade, problemas cardíacos e diabetes, que necessitam de esforços para serem evitados. Pois bem, o tema
a preguiça pode ser um indicativo de doença. E dentro desse tema, temos a constatação de um fato. Que fato é esse? Assim como a preguiça pode ser um sintoma de que algo está errado com o organismo, outra dimensão de importante compreensão é a da preguiça como causa. Bom, preguiça, sintoma, algo errado. Onde-se algo errado no organismo, certo? E o que requer do ser humano em uma capacidade, né? Requer do ser humano a capacidade de compreender, né? Que a preguiça ela pode ser causa de doenças. Vejamos, algumas doenças podem ser decorrentes da falta de motivação. Então, sinônimo de preguiça, falta de motivação, que tem como consequência quais doenças? O sedentarismo é uma delas. Seguindo, essa imobilidade pode estar na causa de condições como obesidade, problemas cardíacos e diabetes, que necessitam de esforços para serem evitados. E aí você tem a imobilidade ou a falta de motivação como representação ou representações aqui de preguiça ou da preguiça. E a preguiça não só como algo voluntário, mas algo que é um indicativo de problemas de saúde. Eis o fato aqui do texto. Hora de resumir. Você tem um fato, um tema, uma situação, e você se posiciona a favor das ações dos sujeitos envolvidos no tema, no problema, na situação, ok? E tem um outro grupo que se posiciona contra. Tudo isso tem que ser com base no respeito, gente. Para que eu possa me posicionar contra ou a favor, eu primeiro tenho que primar o respeito. Certo? Essa palavrinha é fantástica aqui, que se fosse seguida, muitos problemas não teríamos, né? Então, quando você tem nas redes sociais uma enxurrada de opiniões contra e uma enxurrada de opiniões a favor, você tem a famosa polêmica. E essas polêmicas, geralmente, acabam se perdendo, porque giram em torno de posicionamentos específicos de um grupo ou de outro, de uma pessoa ou de outra. Então, o nosso fato, tema, situação ou problema, sempre vai ter alguém para se posicionar, apresentar o seu ponto de vista, a sua opinião, seja esse ponto de vista a favor ao que está acontecendo, ou seja ele contra, sempre com base na experiência de vida, na história de vida das pessoas, na bagagem de leitura, na formação, ok? Então, o respeito deve ser a ordem maior da opinião de alguém que pensa de acordo com o que está sendo dito, com o problema, com a situação ou com o fato, ou alguém que pensa contra, se posiciona de forma adversa dos demais, certo? Vejamos aqui o nosso desafio. Hora maravilhosa. Texto 1. Vamos ver, Manolito, uma palavra que começa com P. Vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política. E falou mesmo. Bom, vamos ao texto 2. O cidadão comum deve despertar para sua importância no quadro político e engajar-se na luta por melhorias coletivas, seja por maior interesse pelo que acontece ao seu redor, informando-se e discutindo com familiares e amigos a situação mundial, seja pela participação direta em associações como amigos de bairro, organizações não governamentais e fóruns de discussão sobre temas sociais, políticos e econômicos, ou entidades similares onde seja exigida posição firme e atuação contundente do cidadão em prol da comunidade que representa. E então o que pedimos? Leia atentamente os dois textos e responda à questão proposta.
qual é a opinião apresentada em cada um deles sobre o tema política. Então, você vai fazer uma análise. O que Mafalda interpreta por política para rotulá-la como palavrão, né? Rotular a palavra como palavrão. E o texto aqui que fala da questão de ser cidadão, da ação do cidadão. Um grande beijo e até a próxima aula. Aguardo vocês!